É verdade que a Petrobras trouxe uma surpresa no segundo trimestre do ano de 2024, mas ela não foi boa não, foi um prejuízo de 2,6 bilhões de reais, o que surpreendeu o mercado e fez até com que as ações caíssem nesse dia. Porém, já tem várias casas de análise, inclusive temos a XP aqui, informando que a Petrobras pode pagar dividendos extraordinários. Mas afinal, esses resultados foram bons ou foram ruins? E até onde isso impacta o pagamento de dividendos no médio e no longo prazo? Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer o Fique Preparado com os últimos resultados da companhia, justamente para a gente entender se a situação da Petrobras está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores. Claro, a empresa teve um prejuízo de 2,6 bilhões, mas será que isso realmente vai impactar no futuro da companhia e no pagamento dos dividendos? E se for, quanto que isso impacta? Então, vou trazer notícias e fatos relevantes, sempre observando se é um momento favorável, de acordo com a análise técnica, para avaliar as ações preferenciais PET-R4. E é claro, sem perder de vista se a empresa continua com bons fundamentos, além de trazer as projeções e o preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos começar da parte mais importante, que é justamente avaliar o que está acontecendo com a empresa, fazendo um raio-x para entender a saúde financeira da companhia. E aqui vamos revisar o segundo trimestre do ano de 2024 no seu desempenho, mas antes é importante lembrar que a Petrobras ela é uma empresa do ramo petroleiro que foi fundada no ano de 1953, e essa empresa tem um capital misto, ou seja, tem o governo federal e o mercado possuindo participação dividida nas ações da companhia. E é claro, ela atua na exploração de petróleo e gás, mas também no refino, geração de energia com termoelétricas e até mesmo na comercialização de todos esses produtos, sendo uma das maiores empresas do mundo no segmento dela. É bem verdade que a Petrobras praticamente não cresceu até o ano de 2020, mas ela foi fortemente impulsionada, especialmente a partir do ano de 2021, onde os preços do petróleo e do diesel também dobraram no mercado. Seus custos de despesas reduziram ao longo desses anos devido à entrada em operação de diversos poços e melhoraram ainda mais o aumento nos preços de venda no ano de 2021, mas estão voltando aos poucos para o nível anterior com a normalização desses preços. Ainda assim, a empresa possui uma dívida saudável que não gera problema no momento. E esse grande resumo que eu fiz foi justamente para facilitar a compreensão a respeito dos destaques financeiros e dando um pouco mais de contexto para a nossa comunidade, até para fazer uma comparação, a receita da empresa no ano de 2012 da Petrobras foi de 281 bilhões de reais. Já em 2023, saltou para 512 bilhões, ou seja, um crescimento médio de 5,6% ao ano. E como eu havia mencionado logo na introdução, foi justamente impulsionada a partir do ano de 2021, com a empresa entregando a produção planejada no primeiro semestre do ano de 2024, com essa sigla MBOED, que significa milhões de barris de óleo equivalente. Então foram 2.737 milhões de barris de óleo equivalente, que é uma métrica de produção diária, que é o D no final dessa sigla aqui. E para quem vem assistindo os vídeos do Ativo Virtual, especialmente o plano estratégico 2024 a 2028, que eu detalhei aqui no Ativo Virtual, a empresa tem conseguido seguir com o que está planejado lá. Inclusive o pré-sal contribuiu 81% do volume total, trazendo ainda novos sistemas de produção e também recorde trimestral de processamento de óleo do pré-sal, com 69% aqui nos seus parques de refino. Já nos destaques que a empresa trouxe do segundo trimestre, foi a manutenção da forte geração de caixa, menor nível de dívida financeira desde o terceiro trimestre de 2008 e um CAPEX que totalizou 6,4 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano de 2024, o que foi um aumento de 12,5% em relação ao primeiro semestre do ano de 2023. E é claro que esse CAPEX, que significa investimentos que a empresa está fazendo, é um tanto controverso, porque teve toda aquela polêmica do pagamento ou não pagamento dos dividendos extraordinários da companhia com base em saldo em caixa. Afinal, houve alguns atropelos na comunicação da empresa de que ela iria utilizar todo o valor para fazer investimentos e depois ela considerou que não iria conseguir utilizar todo o caixa e acabou distribuindo extraordinariamente e novamente dividendos aos acionistas. Também trouxe indicadores financeiros sem eventos
eventos exclusivos. Em outras palavras, a empresa está dizendo que esse aqui é um resultado recorrente. Lucro líquido de 5,4 bilhões de dólares, o EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa, de 12 bilhões de dólares, além de um fluxo de caixa de 10 bilhões de dólares. E nesse momento do vídeo você já está começando a fazer conexões que eu trouxe logo na introdução. E aqui nos destaques ainda traz uma parte interessante, que é a reversão de perda devido à aprovação da retomada da operação de Araucária Nitrogenados SA, que inclusive saiu no giro rápido do mercado, trazendo essa notícia aqui no Ativo Virtual, e permitiu a reversão da perda por impairment, sendo que essa palavra, impairment, é claro, é uma palavra do inglês, que é na verdade um termo contábil que se refere à redução no valor recuperável de um ativo, geralmente quando esse valor cai abaixo do seu valor contábil no balanço da empresa. E essa perda acaba sendo registrada nas demonstrações financeiras, afetando os lucros da companhia. Neste caso, estava justamente com a avaliação da Araucária Nitrogenados SA, que houve essa perda contábil e agora acabou se revertendo, melhorando o resultado da companhia. As contribuições aumentaram 24% no pagamento de tributos em relação ao segundo trimestre do ano de 2023. Agora sim, a respeito dos eventos exclusivos da companhia, que acabaram afetando o resultado contábil do segundo trimestre, mas não tiveram efeito relevante no caixa, segundo a empresa. Houve a variação cambial, porque teve desvalorização do real frente ao dólar de 11,2%, onde o impacto cambial é apenas societário, sem efeito no caixa, mas trouxe o impacto no lucro líquido de 2,3 bilhões de dólares. Transação tributária também encerrada, as relevantes disputas judiciais no valor de 45 bilhões, também tem no giro rápido do mercado, e eu estou mencionando isso apenas para não ser repetitivo nesse vídeo aqui, uma vez que eu já trouxe vídeos explicando cada um desses pontos. E esses aqui também trouxeram impacto no lucro da empresa, 2,1 bilhões de dólares. E outros eventos exclusivos, que são os efeitos de acordo coletivo do ano de 2023, condições judiciais e resultado com alienação e baixas, entre outros, trazendo um impacto de 1,3 bilhão de dólares. Então, a empresa traz que o resultado dela seria exatamente o mesmo do primeiro trimestre se não houvesse eventos exclusivos considerados nos dois trimestres, mas acabou trazendo um resultado negativo no segundo trimestre do ano de 2024 de 300 milhões de dólares. Ao falar um pouco mais sobre o primeiro semestre deste ano, a empresa conseguiu uma receita de 240 bilhões de reais, trazendo uma redução de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o que numa projeção muito simples seria de 480 bilhões de reais até o final do ano de 2024. No mercado interno, por exemplo, o grande detrator foi a gasolina, que perdeu competitividade contra o etanol, mas por outro lado, o diesel ficou estável. Além disso, houve uma grande redução na receita de gás natural e de petróleo no mercado interno. Já no mercado externo, os volumes ficaram estáveis, mas houve um aumento no petróleo e no dólar também, o que favoreceu a receita. E como podemos ver, o fluxo de caixa operacional acaba entregando exatamente isso, mostrando que a empresa conseguiu, sem eventos exclusivos, de 9,8 bilhões de dólares no seu fluxo de caixa operacional. Uma leve perda do segundo trimestre do ano de 2024 em 9,1 bilhões de dólares em relação ao primeiro trimestre do ano de 2024 com 9,4, ou seja, uma perda ali de 300 milhões de dólares. O resultado do EBITDA também apresenta esse resultado, uma leve queda em relação ao resultado do primeiro trimestre, se não considerar eventos exclusivos, queda de 400 milhões de dólares. Já no realizado, ou seja, considerando os eventos exclusivos, teve uma queda de 2,4 bilhões de dólares, resultando em um segundo trimestre de 9,6 bilhões de dólares. E o que aconteceu nesse período? Bem, o preço médio do barril do petróleo, Brent, aumentou 2% nesse período, ou seja, primeiro trimestre com o segundo trimestre deste ano. Já o câmbio aumentou 5%, mas o spread do diesel caiu 34%. Ainda assim, a empresa conseguiu gerar um fluxo de caixa livre positivo de 6,1 bilhões de dólares, possibilitando a empresa investir mais os 6,4 bilhões que eu havia informado do primeiro semestre, que correspondeu aos 12,5% acima em relação ao primeiro semestre do ano de 2023. E complementando o que eu tinha trazido no resumo, realmente o menor nível da dívida financeira desde o terceiro trimestre do ano de 2008, reduzindo a dívida bruta para 59,6 bilhões de dólares e a dívida líquida ficando próximo do que aconteceu no ano de 2023, em que estava 44,7 bilhões e agora 46,2 bilhões de dólares.
E é claro que não dá para deixar de mencionar a respeito dos custos e despesas. Afinal, a Petrobras conseguiu reduzir ao longo dos anos, passando de 87,6% no ano de 2014 para 54,7% em 2022. E essa redução se deu especialmente pela entrada em operação de diversos poços do pré-sal. A partir do ano de 2020, com o aumento do preço do petróleo, esses custos fixos da companhia foram ainda mais diluídos. E aí, a margem de lucro aumentou bastante. No primeiro semestre deste ano, o valor foi de 60,8% da receita, o que resultou em um bom aumento em relação ao ano anterior, devido aos maiores gastos em todos os segmentos da companhia, o que é algo considerado muito negativo. Especialmente porque os preços dos produtos que ela vende estão em patamares mais altos, o que deveria ajudar a rentabilidade. Então, em um cenário conservador, a empresa poderia não crescer sua receita, supondo que ela ficou em 0%. E aí, seus custos de despesas são de 60,8%, como acabamos de mencionar, e esse percentual em relação à receita, o que se tornaria então 66% nesse cenário de receita zero. Já o custo médio ponderado de capital, que é o custo da empresa com as dívidas e com o retorno para os acionistas, seria de 13,1%, e o custo com o acionista seria de 14% ao ano. Todas essas taxas teóricas seria com o mercado atual, trazendo um preço-alvo por ação de cerca de R$ 38,84. Ainda assim, a empresa tem se provado para o acionista, revelando sua importância, mostrando aqui a remuneração aos acionistas, em que a empresa trouxe 14,3 bilhões de reais em remuneração total nesse período do segundo trimestre do ano de 2024, considerando 45% do fluxo de caixa livre. E ainda por cima tem recompra de ações no valor de 700 milhões de reais, além de dividendos e JCP no valor de 13,6 bilhões. Essa soma é que gera os 14,3 bilhões de reais em remuneração total. Apenas no segundo trimestre, a empresa conseguiu pagar R$ 1,05 por ação, que teve Datacom no dia 21 de agosto de 2024. Mas ela sempre tem parcelado esses pagamentos e acabou colocando em duas parcelas. A primeira vai ser paga no dia 21 de novembro de 2024 em forma de JCP, pagando 41 centavos por ação, e em forma de dividendos, 11 centavos por ação, sem fazer distinção se são as ações ordinárias ou preferenciais, porque a Petrobras paga igualmente. Já na segunda parcela, vai ser paga no dia 20 de dezembro de 2024, onde a empresa vai remunerar o acionista em dividendos com 53 centavos por ação. E de acordo com a empresa, sempre seguindo suas políticas, observando a sustentabilidade financeira da companhia, a disciplina de capital, otimização da alocação do caixa e também da gestão de passivos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações PETR4 estão valorizando praticamente 36% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 38,53. O PL da empresa está muito bom, 6,38, mas é claro, foi incrivelmente melhor em um passado recente. Até mesmo se observarmos a comparação por segmento, ou seja, exploração, refino e distribuição, a média das empresas está com um múltiplo de 1,28. Claro, não dá nem para comparar outro momento de cada empresa, até porque a Petrobras é a referência, mas podemos ver que no ano de 2021 o PL estava em 3,48, caiu para 1,70, subiu para 3,90 e agora 6,39. Ficando claro que esse PL é o mais caro, pelo menos nos últimos 3 anos. Embora, como eu mencionei na introdução desse vídeo, a empresa fez vários desinvestimentos, especialmente a partir do ano de 2021, em que ela conseguiu melhores resultados, encaixando perfeitamente com o que estamos vendo aqui no PL, que é o preço dividido pelo lucro, ou seja, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E como ela fez várias alienações, vendeu 200 bilhões de reais, até mais, em ativos que ela considerava não estratégicos para sua operação, o PL da companhia caiu para apenas 1,70. Afinal, o PL não considera se é lucro recorrente ou não recorrente. Mesmo sendo venda de ativo, ainda assim, o PL teve que considerar. Já no PVP, a empresa mostra que ela está 35% acima do seu valor patrimonial, mas sem decepcionar os acionistas. Afinal, com toda essa valorização, ainda por cima entregando um dividend yield de 16%. Recentemente, no dia 2 de setembro, a empresa trouxe ainda comunicação sobre transação com parte relacionada, informando essa negociação com a Braskem de uma comercialização em um contrato spot, negociando o propeno, e foi assinado no dia 2 de julho de 2024. Também trouxe aqui no ativo virtual no giro rápido do mercado e alcançou 51,2 milhões de reais no dia 22 de agosto de 2024. A empresa recentemente, no dia 3 de setembro, também informou ao mercado que ela pretende ofertar títulos globais e oferta de recompra também, com um montante global limitado a US$ 1 bilhão.
Então, tentando trazer um resumo de tudo que vimos até aqui, o prejuízo da Petrobras, do resultado líquido dela, realmente foi um prejuízo. Mas esse prejuízo foi causado por eventos não recorrentes, um custo de 10,6 bilhões relacionado a um acordo com o CARF e o impacto de 18,7 bilhões devido à desvalorização do real que afetou a dívida dolarizada da empresa. E é claro, esses problemas são pontuais, não representam um problema de longo prazo para a companhia. O mais importante para os acionistas é compreender que a Petrobras continua gerando um fluxo de caixa robusto, que como vimos, 31 bilhões de reais aproximadamente, onde a empresa também revisou para baixo seu investimento esperado no ano de 2024, o que vai aliviar o fluxo de caixa da companhia. Mas é certo que quem investe na Petrobras está buscando principalmente o pagamento de dividendos e alguma valorização. A empresa entregou valorização e também dividendos nos últimos 12 meses. Mas será que ela vai continuar pagando bons dividendos? Bem, os números fora desse núcleo que a mídia tem massificado, ou seja, os resultados subjacentes, eles mostram que a empresa segue sólida, especialmente no segmento de exploração e produção, que gerou uma receita aproximada de 81 bilhões de reais. Mas vamos à atenção aos riscos, especialmente se a empresa intensificar investimentos futuros, as despesas operacionais da companhia, que foram elevadas, como eu citei ao longo desse vídeo, e especialmente se a empresa continuar investindo em novas refinarias e possivelmente recompra de ativos. Ainda assim, a XP está trazendo que a empresa pode pagar até 10 bilhões de dólares em dividendos em 2025, o que já traz uma visão para a nossa comunidade, é por isso que eu estou trazendo essa matéria, do que está para acontecer. Muita gente deixa nos comentários dos vídeos e também no Instagram preocupado se a empresa realmente vai conseguir manter esse forte pagamento de dividendos. Enquanto há pagamento de dividendos, ou seja, a empresa está sendo lucrativa, é muito provável que vai continuar acontecendo valorização das ações também. E segundo a XP, ainda há espaço para distribuição adicional de dividendos extraordinários. Os analistas da XP, eles apontam que as previsões de dividendos estão alinhadas com as distribuições recentes da Petrobras, que tem ficado em torno de 2,5 bilhões de dólares por trimestre. E de acordo com a casa, abre aspas, o cenário de dividendos extraordinários é plausível considerando a diferença de aproximadamente 6 bilhões de dólares no fluxo de caixa da Petrobras, o que poderia se traduzir em um rendimento adicional de cerca de 6%. E é claro que precisa ficar de olho também no preço do petróleo, dentro da política de dividendos. Afinal, o preço do barril do Brent, ele está sendo considerado na política vigente de pagamento de dividendos da companhia. Recentemente, ou seja, no dia 2 de setembro, o Brent estava sendo negociado a 77 dólares por barril, que foi após uma queda em relação aos mais de 80 dólares por barril que foi registrado na semana anterior. E assim, os analistas da XP apontam que a Petrobras está altamente alavancada em relação aos preços do petróleo, o que significa que uma queda prolongada nos preços poderia impactar significativamente a política de dividendos da companhia, onde eles calculam que uma variação de 5 dólares por barril teria um impacto sobre os dividendos anuais da companhia de aproximadamente 1,1 bilhão de dólares. Então, se a empresa paga 2 bilhões e meio de dólares por trimestre, já dá para calcular qual seria o tamanho desse impacto com uma queda de apenas 5 dólares por barril. Observando o que está acontecendo com as ações PET-R4 na periodicidade semanal, ainda é fácil de ver que as ações estão em tendência de alta no médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. E uma linha de resistência de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade, os R$ 38,97, sofrendo dificuldades. Ela passa e então retorna, como aconteceu nessa semana do dia 13 de maio e na semana do dia 2 de setembro, está enfrentando uma dificuldade semelhante. Ainda assim, fazendo aqui um formato como se fosse uma flâmula, podendo indicar ainda rompimento a depender do que vai acontecer nas próximas semanas. Afinal, esse resultado desta semana não foi tão forte como o que aconteceu na semana do dia 13 de maio. A linha de suporte de preços vai ficar nos R$ 35,41. E pessoal, saiu o resultado do Top 10 do IBEST 2024 e é realmente incrível o que a nossa comunidade está conseguindo fazer, conseguindo trazer o ativo virtual para as 10 melhores empresas de canais de investimento. E é claro que eu continuo contando agora com o voto de vocês, porque esse período para concorrer com o Top 3, ele é muito curto. Então se você puder votar todos os dias, vou deixar inclusive o link na descrição e no comentário fixado também, ajuda muito o ativo virtual a tentar concorrer a esse prêmio do Top 3. E agora trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual. E vamos observar que eu estou trazendo uma projeção bastante conservadora em relação ao fluxo de caixa livre. Mas é claro, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você já entendeu por que eu estou trazendo o fluxo de caixa livre e não o lucro líquido. Sendo que nessas projeções, trago o valor de 122 bilhões de reais, com payout esperado dos 45%, conforme a política da empresa, gerando então um DPA de R$ 4,00 e praticamente 21 centavos por ação. Indo para nossa
nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que se pode pagar, ou seja, o preço teto, vai ser de R$ 105,22 para as ações PET-R4. Agora, se você esperar 6%, o máximo que você vai poder pagar são R$ 70,14. 8% de dividend yield, R$ 52,61 e 10%, R$ 42,09. Isso acontece porque esses R$ 4,21 do DPA corresponde a uma rentabilidade de 10,93%, o que gera uma margem de segurança do preço teto de 8% em 36,54%, sendo que eu estou considerando as cotações de R$ 38,53. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam a respeito dos pagamentos de dividendos da Petrobras, e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.